Sejam muito bem-vindos! Chegamos ao momento especial da nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Ao longo desta semana, fomos desafiados, inspirados e transformados pela Palavra de Deus. Agora, vamos revisar os principais pontos e aprofundar ainda mais o nosso entendimento, sempre guiados pelo Espírito Santo. Então, prepare a sua Bíblia, abra o coração e venha comigo nessa jornada de reflexão e aprendizado. Convido você a orarmos para iniciarmos a nossa recapitulação. Oremos. Bondoso e amado Deus, nos colocamos em Tua presença com gratidão por mais essa oportunidade de estudar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, trazendo clareza ao nosso entendimento e aplicando em nossos corações a lição que aprendemos ao longo desta semana. Que tudo o que estudamos nos aproxime mais de Ti e nos ajude a viver de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que está participando deste momento para que sejamos fortalecidos na fé e transformados pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 11, nos diz que o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Leia Romanos 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Das perguntas para consideração, eu escolho a pergunta 2 e 3. Pense na analogia do bolo. A lição de quinta-feira trouxe essa experiência. Embora Deus previsse a apostasia de Satanás, ainda assim nos criou. Isso era essencial para o amor, que significa liberdade. Deus nos criou com a capacidade de amar, já sabendo que no fim isso levaria Jesus à cruz. Cristo sofreu na cruz em vez de nos negar a liberdade inerente ao amor. O que isso ensina sobre a importância do amor no governo de Deus? E a pergunta 3, se bem que nos afligimos com o mal e o sofrimento que existem no mundo, com que frequência temos reservado tempo para refletir sobre o fato de que o próprio Deus se entristece com o sofrimento e o mal? Você reconhece que Deus sofre por causa dessa realidade? Isso faz diferença para a sua compreensão do mal e do sofrimento? Deixe a sua opinião nos comentários, aproveita para dar o like, deixar um bom dia lá e um feliz sábado para todos nós aqui. Isso ajuda demais o YouTube a promover ainda mais o nosso conteúdo com outras pessoas. Vamos acompanhar agora um trecho do livro Caminho a Cristo, páginas 73 a 80, Alegria no Senhor. Ao longo da estrada nesta vida, muitos têm o pensamento focalizado em seus erros, fracassos e desapontamentos, e assim enchem o coração de pesares e desânimos. Quando estive na Europa, uma irmã que agia dessa forma e se achava muito angustiada, escreveu-me pedindo uma palavra de ânimo. Na noite seguinte à leitura dessa carta, sonhei que estava em um jardim e aquele que parecia ser o proprietário do local me conduzia por ele. Eu apanhava flores e desfrutava de seu perfume quando aquela irmã, que caminhava ao meu lado, chamou minha atenção para alguns espinheiros que lhe atrapalhavam o caminho. Ali estava ela se lamuriando e se queixando. Não andava nas trilhas seguindo o nosso guia, mas caminhava entre os espinhos e cardos. Ah, lamentava ela, não é uma pena que esse lindo jardim esteja estragado pelos espinhos? Então, o guia disse, não dê importância aos espinhos, pois eles vão acabar ferindo você. Apanhe as rosas, os lírios e os cravos. Você já não teve experiências agradáveis em sua vida? Não experimentou momentos preciosos em que o seu coração saltou de alegria em resposta ao Espírito de Deus? Ao olhar os capítulos de sua experiência de vida, você não vê algumas páginas agradáveis?
Não são as promessas de Deus como flores perfumadas que crescem a cada passo do caminho? Por que não deixar que a sua beleza e suavidade encham seu coração de alegria? Caminho a Cristo, página 74. A partir de agora, vamos acompanhar o auxiliar do professor. Livre-arbítrio, amor e providência divina. Embora Deus seja onipotente e soberano, ele não determina tudo o que acontece. Além disso, existem coisas que ele não fará e não pode fazer por causa da natureza do seu caráter moral. No entanto, a providência divina pode realmente transformar situações trágicas em grandes bênçãos. A lição dessa semana enfatiza 3 ideias principais. Primeira, a soberania de Deus não exclui desejos não realizados. Ele não determina tudo o que acontece. Embora seja todo-poderoso, Deus se compromete moralmente com o livre-arbítrio humano. Como consequência, nem tudo o que acontece está de acordo com os seus desejos, considerando as decisões das criaturas moralmente livres. Deus é soberano no sentido de cumprir o propósito de sua providência, ou seja, com sua vontade ideal, e no sentido de levar em conta as decisões livres de suas criaturas, as quais podem ser contrárias ao que ele prefere, quer dizer, sua vontade remediadora ou corretiva. O segundo ponto destacado pela lição é de que a onipotência de Deus não significa que suas ações providenciais não tenham limites. Existem coisas que ele não fará e não pode fazer por causa de seu caráter moral. Esse conceito é importante para a nossa compreensão da providência divina no mundo. As ações providenciais de Deus estão em harmonia com o seu amor e não são determinadas nem forçadas. Mas as suas ações providenciais não anulam a livre escolha humana. Assim, a onipotência de Deus não exclui o livre arbítrio de suas criaturas. E o terceiro ponto destacado pela lição é de que a providência divina inclui ações ideais e corretivas. As ações providenciais de Deus não são definidas apenas por sua vontade ideal, baseadas exatamente no que ele deseja, mas envolvem ações corretivas ou, entre parênteses, remediadoras. As ações corretivas são diferentes daquilo que Deus prefere para as suas criaturas. Mesmo assim, ele pode transformar uma situação que vai contra a sua vontade moral em algo que esteja alinhado com seu desejo moral ou ideal. Aplicação para a vida. Tudo o que acontece em nossa vida é resultado da vontade de Deus? Por quê? O que podemos aprender sobre a providência divina com a história de José? Vamos nos aprofundar agora no auxiliar do professor, retomando o primeiro ponto destacado pela lição. A soberania de Deus não exclui desejos não realizados. Uma das principais questões debatidas no livro 4 Pontos de Vista sobre a Providência Divina é se Deus sempre consegue o que ele deseja. Para ser mais claro, essa questão apresenta o desafio de como harmonizar a responsabilidade moral do ser humano com a soberania de Deus sobre os seus atos. Se a resposta a essa pergunta for positiva, sim, Deus sempre consegue o que deseja, então ninguém é capaz de fazer algo diferente do que ele deseja e, consequentemente, tudo o que acontece no mundo está de acordo com os seus desejos, incluindo todas as manifestações do mal. Mas esse quadro é contrário à benevolência amorosa de Deus e à liberdade moral de suas criaturas, conforme ensinado nas Escrituras. Existem inúmeros textos bíblicos nos quais encontramos pessoas e até mesmo o povo de Deus como um todo agindo de forma diferente do que ele deseja. No Salmo 81, versos 11 ao 14, que é um salmo no qual o Senhor convida Israel ao arrependimento, ele se queixa, mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações.
Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Da mesma forma, em Isaías 66, verso 4, o Senhor destaca com tristeza: eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos, fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram o que me desagrada. Em Ezequiel capítulo 18, verso 23, Deus enfatiza que ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, seu desejo é que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. No Evangelho de Lucas, somos informados que os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. Lucas 7, verso 30. Da mesma forma, Jesus lamentou o fato de que Jerusalém vivia em rebelião contra aquilo que ele desejava. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Esse quadro bíblico indica que a soberania de Deus no mundo não exclui a existência de desejos divinos não realizados com respeito às decisões de suas criaturas moralmente livres. Ao mesmo tempo, Deus continua sendo soberano e, como Jó destaca, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, verso 2. O autor da lição conclui que Deus nem sempre consegue o que deseja, ou seja, a sua vontade ideal, mas certamente cumprirá o propósito da sua providência de forma abrangente e com perfeita benevolência, ou seja, sua vontade eficaz. Mais especificamente, Deus se abriu voluntariamente à insatisfação temporária provocada pelo mal. Ele, no entanto, está satisfeito no sentido mais abrangente de que, em última instância, o seu propósito será cumprido e trará a máxima satisfação a todo o universo em um relacionamento de amor eternamente harmonioso. Vamos ao segundo ponto destacado pela lição. A onipotência de Deus não significa que suas ações providenciais não tenham limites. Como Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Nada é impossível para ele. Vamos conferir Gênesis 18, verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Em Marcos, capítulo 14, verso 36, declara: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E também Lucas, capítulo 18, verso 27, que diz: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Assim, no que diz respeito ao poder e à liberdade, Deus pode fazer qualquer coisa. Contudo, no que diz respeito à natureza do seu caráter moral e às suas decisões livres acerca da existência e da realidade do mundo criado, há coisas que o Senhor não fará e, nesse sentido, não pode fazer. É nesse contexto que as Escrituras afirmam que Deus não pode fazer certas coisas. Por exemplo, ele não pode mentir. Conforme está escrito em Tito, capítulo 1, verso 2, fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Vejamos também Hebreus, capítulo 6, versículo 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Ele também não pode ser tentado pelo mal. Vamos conferir Tiago, capítulo 1, verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E Deus também, de maneira nenhuma, pode negar a si mesmo. Vamos conferir 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
Essa percepção do caráter moral de Deus é importante para compreendermos a providência divina, isto é, as ações de Deus no mundo. Embora ele tenha o poder e a liberdade de fazer qualquer coisa em sua providência, suas ações providenciais são delimitadas pela natureza moral de seu caráter e decisões. Ellen White destaca que Deus nunca força a vontade ou a consciência de suas criaturas. O Grande Conflito, página 492. No livro O Caminho a Cristo, ela menciona que Cristo está pronto para nos libertar do pecado, mas ele não faz isso contra a nossa vontade. Se, por causa da transgressão persistente, a própria vontade ficar inteiramente inclinada para o mal e passarmos a não ter mais o desejo de ficar livres, se a vontade não aceitar sua graça, o que mais ele poderá fazer? Destruímos a nós mesmos pela insistente rejeição de seu amor. Caminho a Cristo, página 23. Esse princípio significa que, devido ao seu caráter amoroso, a onipotência de Deus não exclui o livre-arbítrio de suas criaturas. Suas ações providenciais não forçam a consciência, o que explica por que ele amorosamente apela à nossa mente para escolhermos a vida e não a morte. Deuteronômio capítulo 30, versos 15 ao 20. E para não endurecermos o coração à sua voz, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Embora ele deseje que todos sejam salvos, o fato é que nem todos terão a salvação. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 25, versos 31 ao 46 e João capítulo 5, versos 28 e 29. A atividade providencial de Deus está em harmonia com o seu amor. Por definição, uma relação de amor não pode ser determinada ou forçada, mas envolve necessariamente uma escolha livre. Como fonte do amor, Deus não força nem determina o nosso amor, mas expressa seu profundo amor por nós com o desejo de inspirar esse amor em nós. De acordo com 1 João 4, verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Um amor autêntico por Deus se baseia numa convicção pessoal sobre seu caráter amoroso e justo. Como Ellen White expressa com palavras tão belas, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Patriarcas e Profetas, página 18. Vamos agora ao último ponto destacado pela lição. A providência divina inclui ações ideais e corretivas. Vamos entender melhor isso. A soberania de Deus não exclui desejos não realizados de sua parte. E a sua onipotência não significa que as ações da sua providência forcem as decisões de suas criaturas. Mesmo assim, a intervenção providencial do Senhor não deve ser definida apenas em termos de ações ideais, que derivam da vontade ou do desejo ideal de Deus. Uma vez que muitas situações são ocasionadas por decisões tomadas pelas criaturas e são incompatíveis com a vontade moral de Deus, diversas ações da providência divina devem ser encaradas mais como ações reparadoras ou corretivas. Isso significa que Deus toma uma situação que vai contra a sua vontade moral e a transforma em algo que está alinhado com seu desejo moral ou ideal. A ideia de ação providencial corretiva é particularmente observada na história de José. Analisando sua vida dolorosa, mas surpreendente, ele interpretou os altos e baixos de sua jornada como um paradoxo influenciado tanto pelas más intenções humanas quanto pela amorosa providência divina. A ação humana não exclui a ação divina, nem a providência de Deus justifica a maldade dos seres humanos. Em Gênesis capítulo 50, verso 20, José diz a seus irmãos: "Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim,
Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Em resumo, a providência de Deus transforma uma situação deplorável, resultante das más intenções e ações injustificáveis dos seres humanos, numa bênção que jamais seríamos capazes de prever. Ellen White descreve como a providência corretiva de Deus atuou na vida de José. Foi a inveja que moveu os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Esperavam impedir que ele se tornasse superior a eles. E quando José foi levado para o Egito, estavam certos de que não mais seriam perturbados com seus sonhos, tendo removido toda possibilidade de que se cumprissem. Deus, porém, dirigia suas ações para que viesse a acontecer exatamente o que eles haviam tentado evitar. Patriarcas e Profetas, página 198. Para fechar a recapitulação de hoje, eu quero encerrar com a seguinte pergunta: como podemos explicar às crianças, de forma adequada, que nem tudo o que acontece representa a vontade direta de Deus? Fim da recapitulação. Agradeço a Deus por ter estado com vocês durante toda essa semana, estudando a lição da Escola Sabatina. Aguardo você amanhã. Desde já, um feliz e abençoado sábado na presença do Senhor. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.